Será que compensa utilizar o fator R para a sua clínica de psicologia? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você tem uma clínica de psicologia e deseja pagar menos impostos, já ouviu falar sobre o fator R e tem dúvidas de como funciona essa tributação, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui, para que a gente possa chegar a uma conclusão, eu vou simular um exemplo de faturamento de R$15 mil por mês de uma clínica de psicologia, onde nós vamos fazer os cálculos de tributação com o fator R e os cálculos de tributação sem o fator R. E aí a gente faz um comparativo do total de tributos na questão de ter o fator R e o total de tributos para aquela clínica que não utiliza o fator R. E aí a gente vai ver qual que compensa, se realmente seria a melhor opção para a clínica de psicologia utilizar o fator R. Primeiramente, para que a sua clínica possa utilizar o fator R, ela tem que estar no regime do Simples Nacional. Se for uma clínica que está no lucro presumido, que é um regime acima do Simples Nacional, ela não pode optar pelo fator R, ela teria que voltar para o Simples Nacional e aí sim fazer a opção do fator R. Mas geralmente uma clínica que fatura R$15 mil por mês, compensa para ela ficar no Simples Nacional, ou seja, ela não vai estar no lucro presumido, e aí ela poderia utilizar dessa estratégia tributária do fator R para reduzir a sua carga tributária mesmo dentro do Simples Nacional. Então aqui é um exemplo sem o fator R. Para uma clínica que faturou R$15 mil em um determinado mês, a gente teria que estabelecer aqui para o proprietário dessa clínica um prolabore, que seria o salário dele e depois a diferença desse prolabore para os R$15 mil faturados, menos as despesas pagas da empresa, essa diferença vai para o psicólogo proprietário da clínica como distribuição de lucro pela contabilidade, porque isso é isento de imposto. Então a gente estabelece aqui o mínimo pela legislação, que seria o salário mínimo. Então eu tenho que pagar o INSS de 11% sobre esse prolabore de um salário mínimo. 11% de 1.412, eu vou ter aqui R$155 para pagar de INSS. Como o prolabore aqui, a gente pôde pegar, nesse exemplo, apenas um salário mínimo para utilizar, então eu não vou ter a incidência aqui de imposto de renda, que é aquele imposto de renda que paga-se pela empresa e depois é declarado lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física todos os anos, que aí você pode ser que restitua parte do imposto de renda ou você pague ainda algum complemento. Mas nesse caso aqui vai ficar zerado, a gente não vai ter a incidência pelo valor do prolabore ser apenas de um salário mínimo. E aí a gente vem para o Simples Nacional, que seria o quê? Seria o imposto que essa clínica vai pagar pelo regime do Simples Nacional, não utilizando o fator R, ou seja, aqui é sem o fator R, ela não utiliza. O Simples Nacional, ele é regido por anexos, e cada anexo tem as suas alíquotas. E essas alíquotas de cada anexo, ela pode subir de acordo com o seu faturamento. Para uma clínica que fatura R$15 mil por mês, se a gente multiplicar isso por 12, nós vamos ter 180 mil. 180 mil, essa clínica ela vai ficar na primeira faixa do anexo 5. E a primeira faixa do anexo 5, a tributação se inicia em 15,5%. 15,5% de R$15 mil, nós vamos ter aqui R$2.325 de Simples Nacional. Aí eu vou somar. Então o que eu estou pagando aqui? Eu estou pagando o INSS, o prolabore eu não somo porque é um valor que sai da empresa e vai para o sócio, não é um imposto, mas eu pago o INSS. Então eu somo a contribuição do INSS, não tenho nada de imposto de renda e vou somar aqui o meu Simples Nacional de 15,5%, porque eu não utilizei o fator R nesse cálculo. Vou ter aqui um total de 2.480. Então uma clínica de psicologia que abriu, ela está no regime do Simples Nacional e ela não utiliza do fator R para fazer o seu cálculo de imposto, ela vai pagar 2.480, desde que o prolabore dela seja de apenas um salário mínimo, que nesse caso é possível. Agora a gente vai para o exemplo, para a simulação com o fator R, para a gente ver a diferença e se realmente compensa utilizar o fator R para reduzir a sua tributação na sua clínica de psicologia. Então aqui, ó, com o fator R, eu já começo a ter uma alteração aqui na questão do prolabore. Por quê? A regra principal do fator R é que pelo menos 28%
da minha receita bruta mensal, ela tem que ser empenhada em pagamento de salários, prolabore e os encargos. Nesse exemplo, a gente não vai ter salários, porque eu não coloquei aqui, por exemplo, que teria uma secretária nessa clínica. Eu estou considerando que essa clínica é apenas o psicólogo que trabalha ali nela. Ele tem a clínica, trabalha sozinho. Então, se ele trabalha sozinho, eu vou ter que usar os 28% em pagamento de prolabore. E 28% de 15 mil reais, nós vamos ter aqui R$ 4.200 de prolabore. Então, esses 4.200, ele vai sair da empresa e vai pro psicólogo, ele sai dessa clínica e vai pro psicólogo como prolabore. E aí ele tem que pagar as contribuições do INSS e também, nesse caso, pelo valor, já vai ter também o imposto de renda. Então vamos lá para os cálculos. 11% de INSS, porque não altera a alíquota, continua o mesmo caso do exemplo sem o fator R, R$ 462. E aí eu tenho que fazer o cálculo do imposto de renda. Para que eu faça o cálculo do imposto de renda, eu tenho que pegar esses 4.200 de prolabore, subtrair os 462 que eu já estou pagando de INSS, e aí eu vou lá na tabela da Receita Federal, que ela divulga todos os anos, e verifico esse resultado dos 4.200 menos os 462, em qual alíquota se enquadra do imposto de renda. Eu já verifiquei lá na tabela e vi que se enquadra nos 15%. Então eu vou pegar esse menos esse vezes 15% e eu vou chegar num resultado. Além disso, eu tenho lá nessa mesma linha, nessa mesma tabela do imposto de renda, a parcela dedutível, que é uma parcela como se fosse um desconto que você tem ali para pagar um pouco menos por mês de imposto de renda. E essa parcela é de 381 aqui para a alíquota de 15%. Cada alíquota tem a sua parcela dedutível. No caso de 15%, eu tenho a parcela dedutível de R$ 381. Então, aqui, ó, no caso, os 4.200 menos os 462, aplicado a alíquota de 15%, menos os 381, eu vou chegar aqui no resultado de 180. É um pouco complexo esse cálculo do imposto de renda, é como se fosse uma equação que a gente acaba tendo que fazer aqui, mas o resultado que a gente chega aqui nesse exemplo, tendo um prolabore de R$ 4.200, vou pagar 180 de imposto de renda aqui. E aí eu vou para o Simples Nacional. Olha como muda aqui no Simples Nacional, o porquê que compensa utilizar o fator R. Porque eu saio de uma alíquota de 15,5% sem o fator R e com o fator R eu venho para uma alíquota de 6%. Então são 9,5% a menos utilizando o fator R, considerando o faturamento aqui de 15 mil. Porque às vezes você pode assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo e falar, mas a minha clínica não fatura 15 mil, minha clínica fatura 30. Claro, vai mudar um pouco nos cálculos, mas ainda vai compensar utilizar o fator R. É lógico que cada clínica tem a sua particularidade. Pode ter clínica faturando 5, faturando 10, faturando 50. Então, de acordo com o seu momento, é que é ideal você fazer o seu planejamento tributário. Voltando aqui, se a gente somar os 462 mais os 180 e os R$ 900 aqui, que é resultado dos 6% de Simples Nacional sobre o valor de 15 mil, nós vamos ter R$ 1.542. Para 2.480 aqui, então perceba-se que é uma diferença de um pouco mais de 60%. Então, se você fatura 15 mil e não está utilizando o fator R, você está perdendo para o governo mais de 60% de impostos que você está pagando a mais. E isso acontece muito, a gente atende muitas clínicas aqui, às vezes não só psicólogo, mas outros profissionais da área da saúde, que tem ali a sua empresa faturando 15, 20 mil, até 30 mil e não utiliza dessa estratégia tributária do fator R, porque não tem o conhecimento disso. Então é isso que a gente quer, levar o conhecimento para você, empresário da área da psicologia, para que você veja que é possível pagar menos imposto dentro da legislação atual. E o que você tem que fazer para isso? Você tem que solicitar o seu planejamento tributário. Aqui na Master nós fazemos um planejamento tributário para você gratuitamente. Então, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, você pode entrar em contato agora mesmo. E de acordo com o seu faturamento atual, você não precisa estar faturando 15 mil para isso compensar. Você pode estar faturando menos, você pode estar faturando mais. Por isso que é muito importante que você entre em contato agora mesmo
e solicite o seu planejamento tributário. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos da psicologia para que eles fiquem sabendo disso também. E não deixe de se inscrever no nosso canal, o canal da Master Contábil. Assim você continua recebendo este tipo de conteúdo toda semana. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.